O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Martins, a gente acabou de ser retirado de sala, enfim, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência, e a gente ficou sem entender. Eu gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Pois é, Gerson, eu queria que você comentasse isso, porque você é um militar, né? Está na reserva, mas é um militar, sempre será um militar. Como é que você viu essa decisão? Então, olha só, eu vou até estabelecer uma conexão com o que aconteceu em Brasília. E, de certa maneira, o que ocorre na Venezuela nos serve de orientação, pelo menos de análise futura do que pode vir a acontecer com o Brasil. O que está acontecendo hoje em relação ao ministro Alexandre de Moraes? E é importante a gente entender isso. Ele já vem extrapolando as suas atribuições há muito tempo. No que diz respeito ao governador Ibanez, a gente sabe, por exemplo, que o governador foi afastado no dia 8, na madrugada do dia 8 para o dia 9, apesar da vice-governadora estar no gabinete do Flávio Dino durante as manifestações. Então você tem o governador, a vice-governadora no gabinete do Flávio Dino, mas as imagens do Ministério da Justiça desapareceram. Pois é, mas ele foi afastado e depois foi julgado inocente. Mas você veja que coincidência. Ele agora celebra que há uma compra, né, que o Banco de Brasília fez a compra, né, do Banco Master, e é uma compra muito emblemática, mas a esposa do ministro Alexandre de Moraes foi contratada pelo Banco Master. Ou seja, o escritório do ministro Alexandre de Moraes está conectado hoje com o governador do Distrito Federal, que foi afastado por ele mesmo durante o 8 de janeiro, apesar da vice-governadora estar no gabinete do Flávio Dino. Tem muita coisa estranha acontecendo. E eu vou te dizer, Paulo, o que ocorre no Brasil hoje com relação a essas arbitrariedades, essas ordens ilegais, como essa agora de retirar ali os 2 deputados, que pega o governador do Distrito Federal de noite, tem que sair da sua casa. A comandante da Polícia Militar estava ali também trajada civilmente porque foi pega numa atividade social. E por que um ministro da Suprema Corte ele consegue ter esse tipo de autoridade? Veja, os militares, eles estão sendo abusados, desrespeitados, há uma legislação que os obriga a estarem fardados porque eles são militares do serviço ativo. Inclusive, uma curiosidade, esses militares, Paulo, eles estão presos ilegalmente. Por quê? Porque são oficiais do serviço ativo e não está amparada essa prisão preventiva ou uma prisão que está sendo já, de certa maneira, alongada até no bojo do processo, do julgamento, sendo que o que diz a lei? Que os militares, os oficiais das Forças Armadas do serviço ativo, eles só podem ser presos em flagrante. E eles estão presos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e assim como o governador do Distrito Federal, ele se submeteu a uma ordem ilegal e colocou a sua polícia militar para ir ali naquele local, fechar, inclusive, estabelecer um raio de 1 quilômetro ali na Praça dos Três Poderes, com uma ordem do ministro Alexandre de Moraes que extrapola. Ele, com que autoridade ele resolve descumprir a Constituição Federal e um governador acata? Bom, tudo bem, o governador do Distrito Federal tem essa questão de que ele está comprando o banco, que a esposa do ministro trabalha, muitas insinuações em relação a isso. Tudo bem. Mas e os outros governadores? Quando a gente vê governador que são os presidenciáveis, né? Governador de São Paulo, governador de Minas, governador de Goiás, até o próprio governador do Paraná, vários têm se manifestado tentando achar uma solução, vão, quem sabe, financiar os seus exportadores durante essas tarifas que parecem ser inevitáveis, que vão começar a vigorar logo aí agora, na próxima semana. Veja que esses governadores, eles falam do problema como se ele fosse um problema estritamente econômico e comercial, e não citam o fato de que a raiz do problema está
no ministro Alexandre de Moraes impor sobre a população medidas e ações ilegais está sendo respaldado pela sociedade. Porque, veja bem, eu lhe pergunto, Paulo, essa meia dúzia de policiais federais que estão ali com ele como se fosse uma espécie de um núcleo da Stasi na sua mão, cumprindo mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, esse grupo é um grupo pequeno até em relação à própria Polícia Federal. Mas esse grupo pequeno não tem como impor uma ditadura. Por isso eu tenho dito, nós não estamos caminhando para o modelo venezuelano, para o modelo cubano. O nosso modelo é um modelo tão estranho que os próprios governadores que têm as polícias militares nas suas mãos, eles abaixam a cabeça para ilegalidades. E as próprias Forças Armadas, e agora eu falo com bastante constrangimento, da mesma forma agem e vêm agindo desde o dia 8 de janeiro, assumindo inclusive uma responsabilidade muito triste do dia 9 de janeiro de serem chamados, as Forças Armadas, o Exército Brasileiro tem sido acusado de perfídia, quando na verdade isso é uma injustiça. Por quê? Porque as Forças Armadas autorizaram os manifestantes a ficarem nas portas dos quartéis desde que eles ficassem sem o uso do anonimato e de forma pacífica, como diz a nossa Constituição. E lá permaneceram pacificamente, nunca deram um problema. Chega no dia 8, acontece aquela questão, lembrando que eles saíram do QG do Exército escoltados pela Polícia Militar, de maneira ordeira, cantando com bandeirão, mas já havia pessoas dentro da Praça dos Três Poderes, inclusive dentro dos prédios. E por que foi permitido que eles fossem para a Praça dos Três Poderes? Tudo indica que há uma grande possibilidade de infiltrados, de uma armadilha, mas seja como for, Paulo, o que aconteceu no dia 9 não foi que o Exército prendeu as pessoas, como muitos pensam, de uma forma de perfídia. Não. O comandante do Exército, que na época era o general Arruda, ele resistiu à ordem do próprio interventor. O Flávio Dino mandou prender todo mundo na noite do dia 8. Ele falou, não, peraí, não, que isso? Ordem de quem? Ah, o interventor mandou. Como assim o interventor mandou? Cadê a ordem judicial? Pediram, o Alexandre de Moraes assinou lá de Paris. Mandou, aí fizeram aquela organização, chamaram os ônibus ali, fizeram tudo, dizendo, ludibriando os manifestantes ali que estavam acampados, dizendo que eles iam para a Granja do Torto, retornar para os seus ônibus, serem identificados e retornar para suas casas. E, no entanto, foram colocados ali numa situação aviltante, vergonhosa, e foram presos e levados para os presídios. Mais de 1.000 brasileiros foram submetidos a isso. E o Exército, até hoje, fica em silêncio e não explica isso que eu estou falando para a população. Não explica que os guaranis que foram mandados de noite lá, foram mandados para impedir que a polícia entrasse no acampamento até que a justiça se pronunciasse e todas as providências fossem tomadas. Então você veja que há muita desinformação, Paulo, mas por quê? Porque as Forças Armadas decidiram cumprir as ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Agora, eles não estão avançando sobre a população. Muitos dizem assim, como é que pode haver ditadura no Brasil se a Polícia Militar está com os governadores, as Forças Armadas não se prestam à perseguição política e à repressão? Então, como é? De onde vem essa autoridade do ministro Alexandre de Moraes para determinar algo como aconteceu na Praça dos Três Poderes ou essa arbitrariedade contra esses oficiais do Exército que foram constrangidos? Eles estão presos, fardados dentro das unidades militares. Eles não podem ficar presos nas unidades militares com roupas civis, porque eles são militares do serviço ativo. Aí, na hora de testemunhar, manda dizer, não, arruma uma roupa, pega emprestado com alguém. Esse constrangimento, essa humilhação, na verdade, só mostra que o ministro Alexandre de Moraes perdeu completamente os limites. Ele avança sobre as liberdades, ele agride o processo, o devido processo, o processo legal, e ele avança sobre a Constituição Federal, em vários aspectos, desde o inquérito do fim do mundo. Então, eu quero só dizer o seguinte, Paulo, nós estamos, como sociedade, nos submetendo, e isso não é uma ditadura imposta, é uma ditadura consentida especificamente pelo poder político. E agora nós precisamos esperar que voltem do recesso e tomem as providências para conter o ministro Alexandre de Moraes. Há quem diga que ele está fora de si, que ele quase se torna inimputável, que ele é alguém que precisa de tratamento. Já houve até um ex-ministro da Suprema Corte dizendo que ele precisa de um divã.
Agora, a nação talvez não pode sofrer isso, né, Paulo? De nós ficarmos submetidos a esse humor do ministro Alexandre de Moraes. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.